Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou analisar a fala de uma testemunha de Jeová. Eu fiz um vídeo no dia 13 de dezembro, ontem, dia 13 de dezembro de 22, um vídeo para provar que em João 8,58 Jesus disse, eu sou, traduzido para o português, eu sou. Que no original grego, ego eimi significa eu sou. E não eu já existia, ou eu já existia, ou eu já era. Nada disso. Ele disse eu sou, que faz referência a Êxodo 3,14. Tá? Então eu vou ler o texto aqui do Márcio. Vou ler o texto dele e depois vou comentar, tá bom? Vamos lá. Ele fez comentário nesse vídeo, aliás. Fernando Félix. Pedro falou bem sobre essa situação. Apesar do texto de João 8,58 ser de um texto muito fácil de entender, alguns estão deturpando seu bel prazer, se escurando seu próprio entendimento pessoal ao invés de pedir ao Criador a sabedoria que vem de cima, a qual ele dá gratuitamente sem censurar para aqueles que sujeitam humildemente a ela. Além disso, considerai a paciência de Nosso Senhor como salvação, assim como vos escreveu também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando dessas coisas como faz também em todas as suas cartas. Nelas, porém, há algumas coisas difíceis de entender, as quais os não ensinados e instáveis estão deturpando, assim como fazem também com o resto das Escrituras, para sua própria destruição. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar do texto do Márcio é que... A primeira coisa que eu tenho que falar desse texto é que é um texto colado. Não é um texto dele, né? As testemunhas de Jeová, elas têm um modus operandi que é basicamente o mesmo em todos os lugares, tá? Quando elas vêm comentar algum vídeo, quando elas vão comentar qualquer coisa, as testemunhas de Jeová, elas pegam o site JW, pegam o texto, procura fazer uma busca ali no site JW Library, né? Tem até o aplicativo. Elas fazem uma busca de um texto e aí elas copiam e colam, porque as testemunhas de Jeová são instruídas a não argumentarem com suas próprias palavras. Aliás, elas nem sabem argumentar com as próprias palavras, porque elas são doutrinadas mesmo ali, tipo, a responder o que está na revistinha, o que está na publicação, né? O que está no livrinho. Então elas respondem que nem papagaio, tá? E aí basicamente, elas colam um texto. Por exemplo, esse texto aqui, pode-se perceber que é um texto que é colado, né? É um texto da JW, não é um texto, não é um texto dele. Não é um texto dele. É a primeira coisa, tá? Bom, então vamos lá. Pedro falou bem sobre essa situação. Apesar do texto de João 8,58 ser um texto muito fácil de entender, ele diz que o texto é fácil de entender. Então, assim, de duas uma. Se o texto é fácil de entender, por que ele não aceita que Jesus Cristo declarou sua divindade? Por que ele não aceita que Jesus Cristo declarou eu sou? Que é um texto paralelo a Êxodo 3,14, onde Deus fala com Moisés e ele fala, eu sou. Tá lá. Tá lá em Êxodo 3,14. Mas o texto é tão fácil de entender, isso é verdade. Mas é tão fácil de entender que, que os tradutores da Bíblia Jeovista, chamada Tradução do Novo Mundo, é tão fácil de entender que eles entenderam o texto e eles corromperam o texto traduzindo. Antes que Abraão nascesse, eu já existia. O que está lá na Tradução do Novo Mundo. Então o Márcio sabe, né? E as testemunhas de Jeová sabem que o texto é fácil de entender. Os líderes sabem. Tanto é que falsificaram o texto. Né? Tem casos que editoras
cristãs que aceitam a fé nicena, tem casos que elas fazem uma tradução ruim. Mas, no caso da Testemunha de Jeová, é algo de propósito, tá? Então elas corromperam mesmo. Porque o texto diz, eu sou. Eu fiz esse vídeo ontem, né, que eu falei. Peguei uma interlinear e mostrei. Fiz a gravação da tela, tá lá no vídeo. Quem quiser buscar aí nos vídeos do meu canal e vai ver. É um vídeo recente. Então, que eu mostrei na interlinear, tá lá. Que Jesus disse, ego ime, que é eu sou. Não tem discussão quanto a isso. Mas continuemos com o texto aqui, o comentário ao texto. Alguns estão deturpando ao seu bel prazer, se escorando em seu próprio entendimento. Isso é verdade, alguns estão deturpando, alguns não, né? Milhões de pessoas pelo mundo afora estão corrompendo o texto. E esses milhões de pessoas que estão corrompendo o texto são os tradutores e os leitores da tradução Novo Mundo que reproduzem essa blasfêmia, essa heresia, esse sacrilégio, porque alteraram o texto sagrado. As Testemunhas de Jeová dizem que toda escritura é inspirada por Deus, mas vão lá, elas mexem e alteram o texto. Que crença é essa que eles acreditam que a Bíblia é inspirada por Deus? Se é inspirada por Deus, por que eles tentam melhorar o texto? Por que corrompem o texto? Por que alteram palavras? Que respeito é esse pela palavra de Deus? É assim que a Testemunha de Jeová acredita que a Bíblia é inspirada por Deus? Quer dizer, é inspirada até a página 2, né? Porque quando tem uma palavra que não me convém, eu vou lá e adultero, né? Ou melhor, os meus líderes, o corpo governante vai lá e altera. Belo ensinamento, né? Da inspiração plenária, verbal e linear que vocês têm. Então vocês alteram aí. Agora vem a conversa mole para boi dormir, né? Alguns estão deturpando seu bel prazer, se escurando em seu próprio entendimento pessoal, ao invés de pedir ao Criador a sabedoria que vem de cima, a qual ele dá gratuitamente e sem censura para aqueles que se sujeitam humildemente a ele. O que é se sujeitar humildemente a ele? É você pedir um estudo bíblico para as Testemunhas de Jeová, né? E o texto é contraditório, porque alguns estão deturpando seu prazer, se escorando seu próprio entendimento pessoal, ao invés de pedir ao Criador sabedoria que vem de cima. Quer dizer, ele está me atacando, né? Está dizendo que eu sou orgulhoso, porque eu não me sujeito a Testemunha de Jeová e não peço a sabedoria que vem de cima, né? O que é a sabedoria que vem de cima? A sabedoria que vem de cima, eu aceito um estudo bíblico das Testemunhas de Jeová. Não é uma sabedoria que vem de fato de cima, né? Eu rezar e pedir o Espírito Santo, como fazem os pentecostais. E aí ler a Bíblia e aí ter o meu entendimento daquele texto. Não, não é isso. Né? Até porque as Testemunhas de Jeová não acreditam nisso. Elas não acreditam nisso. Porque senão elas rezariam ou fariam suas orações a Jeová e aí lhes concederiam o entendimento. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quando uma pessoa está dentro da ser jeovista, elas são obrigadas, né? As pessoas batizadas são obrigadas a ler a sentinela, a estudar a sentinela. Estudar mesmo. Porque a torre de vigia quer que elas reproduzam literalmente cada palavra da sentinela. Então elas estudam a sentinela, elas estudam outras publicações, os livros, raciocínios à base das escrituras, estudo perspicaz das escrituras. Todos esses volumes elas estudam. Para quê? Para entender a Bíblia jeovista e para entender os ensinamentos do corpo governante, que é o Papa deles, que aliás é um Papa mais poderoso que o Papa de Roma, porque o Papa de Roma só é infalível algumas vezes. Eles, membros do corpo governante, são infalíveis a todo tempo, em qualquer lugar. Qualquer palavra que eles soltam, é palavra de Deus, nova revelação, novas luzes de Jeová Deus. Então não existe essa de pedir sabedoria, porque as Testemunhas de Jeová estudam. Elas leem todas as publicações. E não leem de livre e espontânea vontade, não. Elas leem
porque são obrigadas. E elas não podem ler a Bíblia a seu talante, pegar a Bíblia lá e estudar. Ah, hoje eu quero ler Jó. Não, tem que obedecer os parâmetros da seita, os parâmetros, né, dos líderes, tá? Dos líderes. Bom, vamos lá. Além disso, considerai a paciência de nosso Senhor como salvação, assim como vos escreveu também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando dessas coisas como faz também em todas as suas cartas. Nelas, porém, há algumas coisas difíceis de entender, as quais os não ensinados, no caso eu, e instáveis, eu de novo, estão deturpando, assim como fazem também com o resto das escrituras para sua própria destruição. Bom, na verdade, a carta de Pedro diz muito mais a seu respeito, Márcio, e dos seus associados e dos seus líderes do que a mim. Porque assim, eu traduzi o ego ime como de fato é em grego. Em grego, se você veste para o português, é exatamente eu sou. Ego ime é eu sou. Não é eu estava, eu era, eu já existia. Nada disso. É eu sou. É o que está lá. Entendeu? Você pode pegar qualquer léxico grego e traduzir. Entendeu? Tem, né? Até na internet. Então não é eu era, eu estava. Não, é eu sou. Então, assim, o texto do apóstolo Pedro diz muito mais sobre as testemunhas de Jeová do que sobre mim, né? Porque vocês não se contentam em interpretar de forma errônea, de forma equivocada. Vocês não se contentam. Ou melhor, nem digo vocês, os seus líderes, né, os seus pastores, os seus ungidos do corpo governante, os seus falsos cristos, eles não se contentam em dar uma falsa interpretação. Eles vão lá e adulteram a própria palavra divina das Escrituras, os próprios textos dos apóstolos, os próprios textos dos evangelhos. Tipo, o evangelho não diz o que eu quero, opa, bora mudar, vamos mudar lá essa palavra, esse texto aqui que não está bem não. É isso que as testemunhas fazem. Então, assim, se alguém está corrompendo as escrituras e deturpando, são vocês testemunhas de Jeová. E vocês estão fabricando a sua própria perdição, e não eu. E é isso. Bye, bye.